Então, a valentia, ela faz muito parte dessa característica, né, de pessoas que elas enfrentam situações que outras não enfrentariam. Isso é o valente. Será que nós temos pessoas valentes aqui? De vez em quando, o valente também tem medo. Acho que vocês entenderam isso, não é? Então, temos algum valente aqui? Então, vamos continuar. Vamos falar da coragem agora. Enquanto a valentia não considera o medo, a coragem considera o medo. Mas, apesar do medo, a pessoa age mesmo assim. Mesmo estando com medo, a pessoa age. O valente não teve tempo, não teve reflexão para ter medo. E o corajoso? A principal característica do corajoso é superar o seu medo. A pessoa não é corajosa porque não tem medo. O pressuposto da coragem é o medo. Não existe coragem se não houver medo. Se não houver medo, não é coragem, é valentia. Quem entendeu aí, diga amém. O pressuposto da coragem é o medo. Só é corajoso aquele que enfrenta os seus medos. Só é corajosa a pessoa que não paralisa diante do medo. Só é corajosa a pessoa que vence os seus receios. Amém ou não amém? Nós precisamos ser corajosos. Talvez ser valente seja algo difícil, mas todos nós precisamos ser corajosos. Você se lembra daquela primeira reflexão que nós fizemos aqui? Se o medo te leva à paralisia, quando a tua única opção deveria ser avançar, você precisa aprender a adquirir o quê? Coragem. Porque a coragem é a única coisa que te faz avançar apesar do teu medo. Você se lembra quando nós começamos cada domingo alguém tinha uma oportunidade aqui de 5 minutos para trazer uma reflexão bíblica? Muitos de vocês, se não a maioria, talvez todos, ficaram morrendo de medo. Talvez passaram mal a semana inteira. Não dormiram direito. Mas você tinha 2 opções. Vir aqui na frente e passar vergonha, ou passar vergonha antes de vir aqui na frente. Ou passava vergonha vindo aqui na frente e não sabendo falar, ou passava vergonha de desistir, de correr, de fugir, de não encarar. E todos, né, todos venceram o seu medo. Sim ou não? Sim. Todos vieram aqui e venceram o seu medo. Então você é o quê? Corajoso. Você é corajoso. O corajoso enfrenta o seu medo. O corajoso não se deixa paralisar pelo medo. Talvez alguém aqui ficou meio que paralisado. Não, meu Deus, eu acho que eu vou dizer que eu estou passando mal e não vou hoje, não. Mas se eu fizer isso, eu vou ter que falar outro dia, então não vai adiantar nada, meu Deus do céu. E se eu morresse? Acho que se eu morresse, de repente... Não é? Então, todos venceram o seu medo. Como a primeira vez que eu também tive que assumir um púlpito para poder pregar. Eu lembro o medo que eu passei. Eu lembro como eu estava ali, meu Deus, misericórdia, Senhor. Me sustenta aqui de pé. Então, a gente tem que aprender a vencer os nossos medos. Tem gente que perde um bom emprego porque tem medo de encarar a entrevista do emprego. Tem pessoas que perdem grandes oportunidades
porque tem medo de não conseguirem, de não terem capacidade para tal. Então nós temos que vencer o nosso medo. Amém ou não amém, amados? Sim ou não? E a primeira vez que eu fui expulsar um demônio? A reunião aqui havia acabado, eu estava aqui orando, todo mundo já tinha ido embora, eu fiquei aqui orando. De repente aparece uma senhora de uns 60 e poucos anos, um pouco embriagada. E ela apareceu, bateu na porta pedindo oração. E quando eu fui orar por ela, logo manifestou uma pombagira. E eu estava sozinho aqui. Falei, misericórdia. Aí fui lá, com autoridade, com ousadia, com coragem, expulsei a primeira vez, depois expulsei a segunda vez. Ela foi embora, liberta. Pelo menos liberta naquele momento. Mas eu sei o que eu passei em casa na hora de dormir. Aquele demônio me visitou de madrugada, quando eu estava dormindo. Me perturbou no meu quarto. E era real, realmente, o demônio foi lá e me perturbou. Porque eu tinha apenas 18 anos de idade. Eu estava iniciando o meu ministério. E naquela época, a essência do nosso ministério era a libertação. Libertação, curas, milagres. Essa era a essência do nosso ministério. Então, de cara, aquele demônio já quis me enquadrar e me intimidar. Só que não conseguiu, é óbvio. Eu sempre tive uma ousadia. Eu sempre venci os meus medos. Eu sempre tive uma grande dose de coragem, que é não reconhecer medos. E também sempre tive uma alta dose de coragem. Eu falei o quê? Acho que eu falei errado, né? Mas de coragem, que é enfrentar o meu medo. Então nós precisamos enfrentar o nosso medo. Qual é o teu medo? Quais têm sido os teus medos? O que tem te parado, te paralisado? O que te faz perder oportunidade? O que te impede de ter uma situação melhor, uma vida melhor? O que é que faz você deixar de avançar, de progredir? Você precisa vencer isso. Amém ou não amém? Então, coragem é essa capacidade de enfrentar o seu medo. O medo vem, mas você enfrenta. Agora, entenda, tudo isso dentro de uma razoabilidade. Então, o cara vem com uma pistola, empunhada, pontada para você. Você fala, quer saber? O pastor falou que eu tenho que enfrentar o meu medo. Não se esqueça que você não tem peito de aço. Que você não é super-homem. Mas também não é um homem de ferro. Mas também não é um Homem-Aranha. O que mais? Então, o que você vai fazer? Não sei. Só sei que você não deve falar, eu vou enfrentar isso aqui. Você pode ter medo da pessoa, mas você tem que ter muito medo do que está na mão dele. Amém ou não amém? Então, dentro da razoabilidade. Mas vai não perder tempo. Depois ela conta. Então, nós tem que ser dentro de uma razoabilidade. A mulher é brava, o marido vai enfrentar a mulher? Bom, aí é outra história, né? Então, é brincadeira. Deveria, né? Mas cada um sabe de si. Então, nós precisamos, dentro de uma razoabilidade, enfrentar os nossos medos. Algumas pessoas são acometidas pelo pânico. O pânico é a dominação completa do medo. Quando o medo já dominou completamente a pessoa. O pânico leva as pessoas a enxergarem coisas que não existem. Nós, por exemplo, vivemos numa região muito violenta. O Rio de Janeiro tornou-se muito violento. Capital e região metropolitana. A violência está em todos os lados, em cada esquina. Isso é motivo para nós termos medo, receio de sair de casa? Sim. Sim. Mas nós não podemos paralisar a nossa vida por causa disso. Quem entendeu, diga amém. Então nós precisamos, né, nos precaver com todas as cautelas
das quais dispomos e vamos à luta. Agora, se você vai fazer 1h da manhã, o que você poderia fazer às 10 da noite, por exemplo, então você está sendo aí valente demais. Porque a 1h da manhã é complicado. Então nós temos que ser sábios, amém ou não amém, amados? Já que o medo é real, ou seja, a ameaça é real, o perigo é real, porque onde existe medo? Onde existe ameaça. Amém ou não amém? O que é medo? O medo é o sentimento de reação, ou que provoca uma reação, diante de uma ameaça. Quem entendeu? O medo, ele só existe, só acontece diante de uma ameaça. Quando a ameaça é real, ok, o medo é natural. Agora, quando a ameaça não é real, quando a pessoa paralisa a sua vida por achar que tudo é perigoso. Não, eu não vou comprar pão na padaria, porque eu vejo na televisão que estão assaltando, estão sequestrando, estão matando, então eu não vou comprar pão na padaria, não. Não, eu não vou ao médico, não, porque, sei lá, o que vai acontecer daqui até o médico, está muito perigosa a cidade. Então esse é um medo além do natural, além do normal. Isso está muito mais para o pânico. E nós não podemos viver debaixo de pânico. Amém ou não amém, amados? O pânico, ele é algo que paralisa por completo a pessoa. E nós não podemos permitir isso. Amém ou não amém? Vamos falar aqui a terceira agora. Falamos da valentia, da coragem. Vamos falar agora da covardia.